vereador autor da propositura, o vereador Bruno Braga. Enquanto o mesmo se dirige até a tribuna, o vereador Cid Clay pediu uma questão de ordem e está concedido. Questão de ordem, antes de começar a sessão, já que o senhor tocou aqui nesse assunto da questão da ambulância do município e prestar o socorro, a ambulância que está no hospital é a mesma que está no SAMU. O SAMU, em cidades avançadas, só se direciona no local com o médico. A gente sabe as regras que o SAMU só disponibiliza a ambulância diante a central liberar, mas se existir essa parceria da UNATRAN com a Secretaria de Saúde para dar urgência no serviço, todos os condutores, todo o pessoal que está aqui no hospital tem um curso de APH, estão aptos, até agiliza o serviço dessas ocasiões. Agradeço a Vossa Excelência. A palavra está concedida ao vereador Bruno Braga e o presidente da UNATRAN, no momento oportuno, desejar responder ao vereador Cid Clay, em seguida será ele, já engloba a resposta. Para que o presidente também tome ciência da dinâmica, após o vereador Bruno Braga, o mesmo nesse momento tem o tempo de 10 minutos para fazer suas indagações. Em seguida, o presidente vai responder às possíveis perguntas na tribuna, tendo tempo livre, desejar e achar necessário para assim o fazer. Em seguida, daremos sequência pelo vereador Cid Clay e assim sucessivamente. Com a palavra, o vereador Bruno Braga. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, população que nos acompanham aqui na casa, como também os que estão nos meios de comunicação, através da rádio São Bento FM, e também todos os canais de YouTube, Facebook, que divulgam nossas sessões plenárias. Quero cumprimentar com muita alegria o diretor-presidente da UNATRAN, Israel Andrade, cumprimentar nosso amigo Andrade, que comanda também junto com Israel essa equipe de trabalho, cumprimentar a Josias, que há tanto tempo já vem também trabalhando à frente disso, e cumprimentar a todos que fazem a GCM, que fazem a UNATRAN, desde o administrativo até as equipes, né, de trabalho, que estão de fato aí contendo e organizando tudo aquilo que é necessário para que nós tenhamos um trânsito que seja favorável para os nossos pedestres, favorável para quem tem seus veículos e também para todos que precisam, né, de fato, que esse trânsito tenha a organização que a gente sempre solicitou aqui na Câmara. Eu tenho 5 mandatos e desde que iniciei aqui, que já existia um grito forte da população a respeito do nosso trânsito, da nossa organização, no sentido da gente ter mais mobilidade na nossa cidade, para quem mora aqui e para quem precisa também via nosso São Bento, principalmente a questão do movimento comercial. Então a gente, durante o tempo que estou como vereador, tivemos algumas questões de tratativas do trânsito aqui em nosso município. Algumas leis que vieram a essa casa, no tempo de Padre Alto, no tempo de Débora, no tempo agora do prefeito Alexandre Batité, e agora em 2023 com a formação, né, da UNATRAN, com essa nova organização e esse novo conceito de municipalização do trânsito, que ainda hoje vejo como extrema necessidade para o nosso município, apesar de todas as incompreensões de alguns, a gente percebe o quanto tem sido importante a criação da UNATRAN para o nosso município. E nós aqui nessa tribuna, por diversas vezes, tivemos que usá-la para estar aqui debatendo sobre a UNATRAN, sobre a lei que foi aprovada, mas também sobre a efetivação do trabalho, né, dos agentes de trânsito, como também da própria organização, naquilo que a gente tem visto na prática. Quando a gente aprova aqui um projeto, quando a gente olha uma lei, a gente está vendo a teoria. E agora a gente está podendo avaliar a teoria e a prática, porque de fato muita coisa já começou a acontecer e, ao meu ver, de forma positiva, que tem favorecido muito e tem sido um grande ganho para o nosso município. Mas gostaria, Israel, de iniciar como fui o autor dessa proposição, para que nós pudéssemos até dar visibilidade e conter tantos fake news que existem a respeito da UNATRAN e do serviço do trabalho dos agentes da GCM. Essa convocação ela se faz necessária para que a nossa população possa, de fato, entender o que é que está acontecendo, qual é o planejamento que a UNATRAN tem tido
e o que é que está sendo executado. O que é que de fato é verdade e o que de fato é fake news, porque a maioria das divulgações de grupos de WhatsApp, Facebook e muitas das falas aqui nessa tribuna tem sido mais fake news do que verdade. Tudo isso motivado por questões políticas e não motivados por questões de achar que está dando certo ou não essa nova modalidade de atendermos a nossa população com o melhor trânsito e melhor segurança para o nosso povo. Então, a ementa, o que a gente trouxe na nossa convocação foi quais são as ações e planejamentos que estão sendo pensados e executados de forma agora prática na nossa organização do trânsito. Então, esse é o primeiro questionamento da convocação do nosso diretor-presidente aqui na Casa Israel Andrade. A segunda, se existe capacitação, treinamento, orientação dos agentes da GCM para poder lidar com a legislação de trânsito. Aqui nessa casa, nessa mesma tribuna, a gente tem ouvido muito de que os agentes de trânsito, os agentes da GCM são despreparados, que não sabem abordar as pessoas, que não conhecem a legislação. E a gente tem percebido, quando a gente vê o GCM atuando na rua, que é muito diferente das falas que a gente tem ouvido aqui nessa tribuna. A gente tem visto a campanha educativa acontecendo, a gente tem visto a orientação acontecendo, mas muitas falas aqui na Câmara, nessa tribuna, dizem que os agentes do GCM não têm preparo, não têm capacitação, não têm treinamento. Então, que o diretor-presidente possa expor aqui se existe capacitação e treinamento, se isso já aconteceu para os nossos agentes da GCM para poderem atuar no trânsito do nosso município. O outro questionamento são as ações de segurança voltadas à nossa zona rural. Em São Bento do Una nós temos praticamente a metade da população morando na zona rural. E quem não mora na zona rural, muitos trabalham na zona rural. Em outros questionamentos aqui eu dizia, se a gente chegar às 6 horas da manhã em São Bento do Una e observar a quantidade de motos que sai do nosso município para ir para a zona rural trabalhar em granja, em laticínio, em curral, é muito grande. Então a nossa zona rural, por sua extensão territorial, mas também por sua vocação do leite, do ovo, né, que produz e que faz com que gere emprego e renda para o nosso município. Então a zona rural ela tem um protagonismo muito grande em nosso município. Então faço esse questionamento, quais são as ações também de segurança voltadas ao povo da zona rural, aos nossos povoados, vilas, ao homem e à mulher do campo. A quarta questão, que é a que eu tenho debatido muito e que eu tenho visto como maior dificuldade de alguns da população entender e refletir o trabalho da UNATRAN e da GCM, são os fake news. Todos os dias e todas as horas a gente tem visto muita fake news em cima do trabalho da UNATRAN e da GCM. E o que eu fico mais impressionado é que essas fake news partem desse microfone e dessa tribuna. Muitos vereadores sem conhecimento de causa, às vezes tem até o conhecimento, mas não quer, né, passar esse conhecimento devido à população. Dizem aqui que a UNATRAN só veio para prejudicar o homem do campo, que só veio para enfraquecer o comércio, que foi a pior coisa que se fizeram no mundo em São Bento foi a UNATRAN, que a UNATRAN é uma fábrica de multas. Então são essas as indagações que a gente tem ouvido aqui na tribuna e nos grupos de WhatsApp, motivados por um jogo político, tenho visto isso, e todos sabem disso, quem tem acompanhado as redes sociais tem visto isso, e aqui na Câmara a gente também tem percebido todo esse inconformismo, né, de um grupo de oposição a respeito do trabalho da oposição, e digo isso porque muitas das vezes que é discutido aqui a UNATRAN, é discutido sem, de fato, ter o conhecimento do trabalho efetivo da UNATRAN. Porque se tivesse o conhecimento, não dizia o que diz. Se tivesse um minutinho antes de chegar na tribuna, de ligar para Andrade, para Israel, para qualquer um, ou então até abordar um agente da GCM na rua. Fulano, aconteceu isso, isso e isso. Fulano, vocês estão aqui perseguindo o homem do campo, vocês estão perseguindo os nossos mototaxistas. Evitaria tantas falas aqui, né, indevidas e falas mentirosas que têm prejudicado muito a população, levado desinformação, e fake news é crime. A lei diz que é crime fake news. Então são muitos crimes que estão sendo praticados com fake news e com inverdade. A gente hoje percebe, na fala de alguns vereadores e de alguns populares, o nosso comércio está enfraquecido.
O homem e a mulher do campo não quer vir mais fazer uma feira na rua, não quer mais vir comprar uma ração na rua. E até hoje eu não vi ninguém da zona rural dizendo que veio da rua e foi multado, que foi perseguido ou que teve sua moto atrasada apreendida. Até o momento eu não vi. Nas regiões que eu converso com algumas pessoas, onde atuo e tive votos, na região ali do Sudré, da Pimenta, do Basílio, das Cacimbas, tenho perguntado, tem ido para a rua? Tem. Tem sido perseguido? A Unatran parou sua moto, a GCM, perguntou se era atrasada, se não era atrasada. Pergunta aos mototaxistas, vocês estão sendo perseguidos? Aos nossos loteiros, a mesma coisa, vocês estão sendo perseguidos? E não vejo a resposta desses mototaxistas, dessas pessoas que carregam gente da zona rural para a cidade, que tem seus veículos, suas D20, seus caminhões, dizendo que está sendo perseguido pela GCM. Mas quando a gente chega aqui na tribuna da Câmara, escuta essa fala de alguns vereadores e de alguns populares. Então essa é a minha pergunta. Está sendo perseguido mototáxi? Está sendo perseguido loteiro? Está sendo perseguido essas pessoas que fazem o transporte das pessoas da zona rural para a cidade? Para a gente poder aqui também dar essa, trazer essa verdade para a população. A outra questão também é a respeito dessas fábricas de multas que aqui tem dito. Existe fábrica de multas e quando é multado, quando um veículo é apreendido, ela está atendendo a qual lei, a qual decreto? Quando se emite ali uma notificação, é a lei de 2015, é a lei de 2023, qual lei, qual decreto está atendendo? Quando precisa fazer uma multa de um cano, de um escapamento, qual é a lei que está sendo colocada à disposição para que possa se fazer essas cobranças, tanto as cobranças do pátio, como também as cobranças pelo cano e por outras razões diversas. A outra questão também é a respeito do nosso trânsito. Um mês está fazendo. Peço ao presidente, se puder, estou concluindo as perguntas, só falta uma. Se puder dar mais um minuto, eu agradeço. A respeito dos acidentes, aqui já foi mostrado um exemplo, mas a gente tem conseguido conter muitos acidentes, diminuir esses índices de acidentes, tanto de moto como de veículo, com o trabalho da GCM, com o trabalho de educativo, com as orientações que estão sendo dadas. Infelizmente, hoje em São Bento ainda existe mototaxista, entregador de pizza, que não sabe que não pode ultrapassar pela direita, que não sabe que o pedestre tem prioridade numa faixa de trânsito. Então, tudo isso ainda são dificuldades que nossa população tem demonstrado, mas a gente tem percebido que o trabalho educativo tem acontecido. Então, tem reduzido os acidentes, tem sido contido o risco de vida da nossa população. E para finalizar, só dizer que no dia 12 de março, aqui nessa casa, eu coloquei um voto de boas-vindas a todos os agentes da GCM, desejar boas-vindas e bom trabalho a todos vocês, para que pudessem exercer essa função a qual vocês foram efetivados em nosso município para fazer. Dizem que foi muito ruim eu ter colocado esse voto de boas-vindas para vocês, porque a população os rejeita. Mas, na verdade, o que eu entendo é que se rejeita muitas vezes fazer o certo, atender uma determinação, atender uma ação educativa. Mas ao colocar esse voto de boas-vindas a vocês e de desejo de um bom trabalho, é para dizer que cuidem bem do povo de São Bento, façam de fato as orientações necessárias. Esse começo está sendo muito difícil, mas vamos superar tudo isso. Daqui a pouco as pessoas estarão conscientes de que precisam mudar sua consciência, precisam melhorar a questão das suas atitudes no trânsito, para a melhoria de sua vida e das suas famílias. Então, desejo a vocês muito boa sorte, sejam de fato muito bem-vindos a São Bento do Una e que vocês consigam aqui efetuar um trabalho que seja referência em toda a nossa região. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Nesse momento, com a palavra, o presidente e diretor da Unatran, Israel Andrade. Muito bom dia a todos. Eu vou fazer minha saudação oficial, saudar o nosso presidente da Câmara, Léo, saudar os demais vereadores, André Valença, Vanildo, Andréia, Padre, Bruno, Newton, Toré, Diogo, Teminha, Neide, Pezinho e Sidgley. Dizer que é uma alegria para mim estar aqui, viu? Eu acho importante que essa casa nos convoque sempre que preciso
para fazer esclarecimentos. Eu quero também saudar os que estão presentes aqui, em especial os que compõem a UNATRAN e a Guarda Municipal. Quero destacar aqui a presença do comandante Andrade, Tenente Andrade, do nosso corregedor Sóstenes, do nosso ouvidor Samuel, do nosso gerente administrativo Edgar, do nosso comandante também Josias e dos demais membros da GCM. Dizer também, saudar aquelas pessoas que estão em casa nos acompanhando pelas redes sociais e dizer que as nossas palavras elas são para principalmente esclarecer não só quem está aqui presente, mas principalmente quem está em casa. E, inicialmente, a UNATRAN ela foi criada para atender uma demanda do nosso município. Um dos grandes problemas do país sempre foi a questão de trânsito e da segurança. Recentemente, nós tivemos uma pesquisa a nível nacional e o cidadão brasileiro, ele disse nessa pesquisa que o maior problema hoje do país se chama segurança pública. Segurança pública. Aí a preocupação do governo federal, dos governos estaduais, em prover uma maior segurança. E o município, ele não poderia ficar de fora disso aí. A gente sabe que o município ele presta muito bem a educação, né, o serviço de educação, o serviço de saúde, de assistência social e de infraestrutura, mas faltava aos municípios a questão da segurança pública. E em São Bento do Una, o atual governo, o governo do prefeito Alexandre Batité, do vice Paulo Renato, eles resolveram, desde o primeiro mandato, investir nessa área de segurança pública e de trânsito e mobilidade do nosso município. Então, eu precisava fazer esse esclarecimento, porque é algo que vai além de governos. É uma necessidade do ser humano estar seguro, de estar morando numa cidade onde ele tenha condições de ir e vir, sem sofrer o risco de ser abordado por alguém, de ser assaltado, né? E principalmente também de andar na cidade de forma segura. A gente viu aqui um acidente, né? Algo tão simples, alguém entrou ali e causou um acidente, podendo ser algo mais grave. Mas, respondendo ao nosso amigo vereador Bruno, a sua primeira pergunta se tratou das ações da UNATRAN. O ano passado, no final do ano, nós fizemos o nosso planejamento para 2025. E assim, a gente trabalha com planejamento. A gente não faz nada sem planejar antes. Quem está na UNATRAN são pessoas sérias. São pessoas que trabalham de forma correta. Você pode até reclamar que você não concordar com uma determinada ação, mas a gente trabalha com seriedade. Eu estou aqui para ajudar o município. Eu não estou aqui por questões políticas. Não estou aqui para aparecer. Eu estou aqui para ajudar a cidade. Até quando achar que deve ser. Quando não, eu estou aposentado e vou para minha casa e vou cuidar da minha família, vou para a igreja, me dedicar mais à igreja, certo? Mas a gente faz um trabalho com seriedade. Eu queria primeiro esclarecer isso. As nossas ações, a gente criou algumas metas para o ano de 2025, são metas macro, né, maiores. Isso não quer dizer que não tenha outras, mas essas foram as maiores para 2025. Primeiro, nomear os GCMs que haviam passado pelo processo, pelo certame de concurso público que durou um ano, aproximadamente, onde eles passaram por prova objetiva, teste de aptidão física, teste psicológico, psicotécnico, exame médico e depois por curso de formação. A gente depois vai falar sobre o curso de formação. E depois eles foram nomeados. Então, esse processo durou um ano para homologação. Do edital do concurso até a homologação foi um ano. E
no início agora de março, dia 10, eles foram nomeados e estão já trabalhando no nosso município. Então, a nossa primeira meta foi nomear os aprovados, realizar o curso de agente de trânsito, que a gente já cumpriu também, expandir o vídeo monitoramento da cidade, nós estamos fazendo isso, estamos em processo de expansão. Nós temos hoje 5 câmeras de vídeo monitoramento no município e estamos expandindo para mais 10 câmeras. Então a gente vai estar com 15 câmeras, né, podendo passar esse número para um número maior. Também temos como meta esse ano iniciar a fase de fiscalização de trânsito e de transporte. Nós não estamos ainda fazendo o processo de fiscalização de trânsito, né? Nós estamos num processo de orientação, tá certo? Também tivemos como meta a aquisição de novas viaturas. E quero dizer à Câmara que isso foi cumprido. Hoje nós temos 4 viaturas adquiridas agora, recentemente. Mais 3 motocicletas que estão chegando. Até o final do mês a gente está com essas motocicletas aqui. Temos ainda um caminhão que foi doação da Polícia Rodoviária. E temos 2 carros locados para trabalhos administrativos e de inteligência. Tá certo? Então, hoje a nossa frota é de 7 veículos e 3 motocicletas que estão chegando. Temos como meta esse ano também concluir a reforma da antiga cadeia pública, onde será a sede da Guarda Municipal. Então, essa é uma meta que temos para esse ano. Também a sinalização de trânsito do município. Nós estamos colocando a sinalização vertical e acredito que os senhores e senhoras já passaram em várias ruas, onde as ruas já estão devidamente sinalizadas. Também temos como planejamento para esse ano adquirir algumas bases fixas para a GCM. Entendemos que é importante a gente fazer uma capilarização da GCM, né? É muito importante que, num futuro, aí a gente tenha uma base lá na Vila do Espírito Santo, né? Onde tenhamos a GCM 24 horas lá, em outros locais aqui da cidade. Então a gente tem esse planejamento, né? É um planejamento nosso. E temos o aval do nosso prefeito já para isso. Por fim, estamos em fase de tratativas com a Polícia Federal para armar a nossa GCM. Então, é um processo demorado, é um processo muito sério, muito exigente. Para vocês terem ideia, a cidade de Recife começou o processo agora, né? E nós, certamente, a gente deve concluir primeiro do que a cidade de Recife, porque já adiantamos esse processo. Então, é também uma das nossas metas. Então, aqui eu apresentei 9 metas, né, macro metas do nosso planejamento. Qual foi a segunda pergunta, vereador? Por gentileza. Pronto. Eu gostaria que o Alisson distribuísse aí uma folhinha para cada vereador. Nessa folhinha que eu vou distribuir a vocês, ele tem aí o curso de formação básico que os GCMs foram submetidos e o curso de agente da autoridade de trânsito. As cadeiras que eles cursaram e foram aprovados, tá certo? Então, a GCM ela passou por uma capacitação e ainda essa capacitação continua sendo realizada. O nosso curso de formação, ele tem previsão de 810 horas. 810 horas. Para vocês terem ideia, a Senasp, que é a Secretaria Nacional de Segurança Pública, ela tem uma sugestão de uma carga horária de 500 e poucas horas.
a nossa extrapola isso aí. A nossa tem 810 horas, certo? E nós dividimos em 3 momentos distintos. Primeiro, teve o curso de formação básico, com 300 horas, com 31 disciplinas. Estão as disciplinas aí, para vocês terem ideia. E depois tivemos o curso de formação de agentes de trânsito, que começou no dia 3 de março e finalizou no final do mês. Então, foi o mês de março, eles foram nomeados e estavam em curso. Esse curso de agente de trânsito é um curso que a sua carga horária ele é maior, a parte prática até do que a parte teórica. A gente fez muita a parte prática e tivemos instrutores capacitados aí, engenheiros de trânsito dando aula, agentes de trânsito de outros municípios participaram também. Então tivemos uma formação a nível de excelência. Então hoje eu falo sem medo aqui, nessa tribuna, que não existe ninguém aqui. Eu vou tirar a minha pessoa porque eu passei 21 anos no trânsito. Então eu conheço um pouquinho mais, pela experiência. Mas não tem ninguém aqui que conheça mais de trânsito do que esses homens aí e mulheres. Não tem. Não tem nenhum vereador. Eu acredito que não tem nenhum profissional aqui em São Bento que conheça tanto de trânsito, da legislação de trânsito, quanto eles, pelo curso que eles passaram. Então, eles não são leigos. São pessoas que passaram por um curso de formação de excelência. Esse curso, a obrigatoriedade dele são 200 horas. É pela Senatran. A Senatran é quem determina a quantidade de horas. Nós fizemos 210. Colocamos uma cadeira a mais de atendimento a acidente de trânsito e preservação do local de crime. Nós acrescentamos essa cadeira. Então a gente tem feito um trabalho de formação que em nenhum outro município de Pernambuco tem sido feito. Nenhum outro município. Tem município aí que estão pegando os agentes de trânsito, fazendo um cursozinho básico aí e jogando na rua. Certo? A gente teve todo o cuidado de fazer de forma correta, com todos os requisitos sendo cumpridos. Para quê? Para que ele saiba o que está fazendo e ele tenha, o cidadão de São Bento do Una, ele tem o melhor atendimento possível no trânsito. Certo? Então, essa em relação à pergunta do vereador, eu acredito que foi atendida aí com o que a gente colocou. A outra pergunta, vereador, por gentileza. O homem do campo, né? Certo. Nós estamos com a patrulha rural. Certo? O último veículo que nós recebemos agora é uma Renault Oroch. Ela está sendo preparada, certo? E ela vai ser usada exclusivamente para a zona rural, tá certo? Então, é um veículo apropriado, mais alto. E esse trabalho da zona rural ele vai ser de extrema importância. Então, nós vamos ter uma equipe que vai ficar eu não vou dizer 24 horas, porque é impossível você ficar 24 horas. Mas nós queremos que passe todo dia, à noite, o pessoal dê uma descansada e volte cedinho do dia para a zona rural. Essa é a nossa ideia, tá certo? Então, a gente tem... É importante dizer também que nós hoje estamos com um efetivo de 11 GCMs, 12 e às vezes até mais por dia trabalhando. A gente consegue lançar 3 viaturas. Para que vocês tenham uma ideia, eu conversando com um GCM, que é instrutor de trânsito também na cidade de Caruaru, e perguntando a ele como era que funcionava a GCM lá em Caruaru. Ele disse, a gente consegue lançar 3 viaturas. 3 viaturas da GCM. E aqui a gente está lançando 3 viaturas. Certo? Claro que eles têm pontos fixos, né, bases fixas, mas viaturas a gente vai lançar o mesmo número de viaturas. E em alguns momentos a gente vai estar com 4 viaturas. Certo? Além quando a gente precisar de um reforço, a gente tem 4 viaturas para rodar, além das motocicletas. Então, o homem do campo, ele vai ser atendido. O que é que pretendemos fazer? O município é muito grande.
O município de São Bento, ninguém precisa, vocês mais do que a gente conhece, né? Vocês andam o município todo, né? E a gente vai fazer um monitoramento daquelas áreas que são mais de risco, que acontecem mais problemas, para que a gente possa estar ali passando, se não todo dia, mas dia sim, dia não, a gente está passando nessas áreas e inibindo o ilícito, né, o crime, tá certo? Então essa é o nosso planejamento. No ano de 2022, Bruno, eu tive em Brasília, juntamente com o secretário, não existia nenhum NATRAN, foi em setembro de 2022, mas nós já tínhamos ideia do que a gente queria. Eu fui a Brasília juntamente com o secretário Itamar, ele tinha assistido num domingo aí o Globo Rural, e apareceu uma reportagem lá falando sobre o policiamento rural lá em Brasília. E ele disse, olha, vamos ver se a gente consegue conhecer esse projeto. E eu disse, beleza. Fizemos um ofício, mandamos lá para o batalhão de policiamento rural que tem lá em Brasília. E o comandante lá disse, estamos à disposição. E nós fomos lá, passamos 3 dias conhecendo a atividade. E o projeto que eles têm lá de guardião rural é algo excepcional. Então nós temos essa ideia de trazer para o nosso município o que eles têm lá. Claro que de uma forma menor, começar, né, a trabalhar da forma como eles trabalham. Então, temos planejamento para o homem do campo, para dar segurança, né? Criar grupos de WhatsApp por regiões, onde o homem do campo possa interagir diretamente conosco, né? Mapear, fazer o georreferenciamento, né? Para que, tendo alguma coisa, a gente já possa saber onde é aquela casa e já ir direto para ali. Então, primeiro a gente precisa fazer um cadastramento, fazer esses grupos de WhatsApp por região, e o pessoal, sempre que tiver alguma coisa que necessite da GCM, ele vai acionar. Isso tem funcionado muito bem em relação às escolas municipais. Nós temos um grupo com todos os gestores. Sempre que acontece alguma coisa, o gestor lança no grupo, estou precisando de apoio aqui na escola Lenita Sintra. Imediatamente a gente vai para lá. Imediatamente. O tempo de resposta é muito rápido. Nossa. Porque aquele grupo ninguém fala nada, a não ser alguma coisa, ninguém dá bom dia, boa tarde, ninguém bota mensagem de nada. Você só coloca uma mensagem se for uma emergência. E aí quando você coloca, a gente dá toda a atenção àquela situação ali. Certo? A outra pergunta? Perfeito. Perfeito. Veja, a crítica, ela faz parte. A crítica faz parte da política. Quem é que não vai ser criticado, né, que está na vida pública? Eu lembrava ontem de uma parábola, né, popular, ou de um provérbio, onde é uma fantasia, né, mas eu gostaria de trazer aqui para vocês. Uma comunidade de rãs, sapinho que sai pulando. As rãs estavam andando ali em grupo e 2 caíram num buraco profundo. E o buraco era tão profundo que as outras começaram dizendo para as 2 que caíram lá dentro, vocês não têm chance alguma de sair, vocês vão morrer aí, é melhor vocês nem insistirem. E as 2 começaram pulando para sair, pulando, sem dar crédito àquilo ali, né? Sem dar ouvidos àquelas vozes ali falando. E eles falando, aquelas rãs falando, e insistindo que não adiantava eles pularem, que não ia sair. E de repente uma das rãs, cansada, morreu. A outra continuou insistentemente, pulando. E quanto mais ele pulava, mais os outros diziam, não vai dar certo, você se entregue, né? Morra em paz. E de repente, em um último esforço, aquela rã conseguiu pular para fora do buraco. Moral da história. Quando ela saiu, que foram as outras rãs procurar aquela ali, ela era surda. Ela não conseguiu ouvir as críticas, né? E elas eram surdas. E ela achava que estava sendo incentivada pelas outras. E ela pulou para fora daquele buraco. Moral da história para a gente aqui é que tem crítica que eu não escuto. Tem crítica aqui que eu não escuto. Por quê? Tem pessoas
certo? Que torcem para dar errado, por questões políticas, torcem para dar errado, desde o início da UNATRAN. Eu acho que é uma posição equivocada. Certo? Porque no momento que você se coloca contra um órgão de segurança pública, a GCM é um órgão de segurança pública, é polícia. O Supremo Tribunal Federal, ele disse que as GCMs são órgãos de segurança pública. Está a PEC aí do governo federal para colocar a GCM lá no artigo 144. Daqui a pouco vai mudar o nome, vai ser polícia mesmo. Aí como é que você vai criticar um órgão de segurança pública num país, numa cidade que a gente tem problema de segurança pública? Então, assim, nós temos ido muitas fake news aqui. Muitas. Muitas. A primeira delas é que a UNATRAN é uma fábrica de multa. Essa é a pior de todas. Nós não tiramos uma multa de trânsito em São Bento do Una. Não tirou, não. Não tiramos uma multa de trânsito. E eu desafio qualquer um aqui a me mostrar uma multa de trânsito. Uma. E faço outro desafio. Se você me mostrar, eu peço a exoneração do meu cargo. E se eu lhe provar que você está errado, você pede renúncia do seu. Vamos fazer isso? Né? Vamos fazer? Então, assim, é isso que a gente tem que combater. O que nós temos aqui? Certo? O que é que nós temos aqui? Esse formulário aqui, eu gostaria até de passar para os vereadores verem. Isso aqui é um formulário que a gente, quando vê um veículo parado no local errado, como vocês viram ali, muitos daqueles aqui, ali, receberam esse documento no para-brisa. É uma convocação para que a pessoa vá lá na UNATRAN e seja orientado. Nada mais, nada menos do que isso. Quando o condutor está no local, a gente diz, olha, retire o seu veículo desse local e orienta. Quando ele não está, a gente preenche isso aqui e manda e coloca lá. E quando ele vai lá, e o pessoal está indo, aqui a gente tem 53, certo? Eu gostaria de passar aqui para os vereadores, se quiserem olhar. Então essa é a orientação que a gente tem feito. A gente tem feito orientação de trânsito. Nós não temos uma multa de trânsito no CTB, em São Bento do Una. Da UNATRAN, não. Se tiver alguma multa aí... Trabalhar um minuto só. Questão de ordem aqui. Cada vereador vai ter sua oportunidade de fazer suas perguntas. Vereador, eu Mas permito. Assim, se puder... Mas como o Avanildo pediu uma questão de ordem, eu coloco ao diretor, se o mesmo aceita, ele contribui Perfeito, a contribuição. pode. Pronto, então o Eu vereador quero ajudar para Avanildo que a está com a população palavra. entenda. Eu quero que o senhor explique quais foram as multas que foram expedidas e foram pagas, está entendendo? Para a população entender, para dizer, não teve, ele está faltando com a verdade. Perfeitamente, a gente vai chegar lá. Tá certo? Mas obrigado, Avanildo, pela participação aí. A gente vai explicar. Multa de trânsito é aquela multa que tem como fundamento o Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503, lá de 97. O que nós temos autuado aqui em São Bento, inclusive a pedido dos senhores aqui numa reunião, certo? E até hoje mesmo o vereador estava me falando ali, olha, escapamento pode multar, não foi, vereador? Vereador Nilton. É com base no Código de Postura do município, uma lei 1663, lá de 2001, da época de Paulo Afonso. Eu acredito que a Avanildo estava aqui na casa já, e André também, né? Não sei se tinha mais alguém. Mas é em cima dessa lei, e somente de escapamento com ruído excessivo. O que o Código de Trânsito fala lá é de escapamento adulterado. Ele não fala... E a adulteração do escapamento não é só questão de ruído, é questão de poluição. Então, a lei federal, o CTB, ele fala do escapamento adulterado. A nossa lei, ele fala da perturbação do sossego público. Eu gostaria de ler o artigo aqui, se me permitem. Artigo 24, o capítulo 4, trata da polícia administrativa de costumes, segurança, ordem, moralidade e do sossego público. Então, a seção 1 fala da moralidade e do sossego público. Artigo 24. É expressamente proibido perturbar o sossego público com ruídos ou sons excessivos, evitáveis, tais como os de motores de explosão,
desprovidos de silenciosos ou com estes em mau estado de funcionamento. Então, é essa multa aqui que a gente está aplicando, vereador. Viu? E aí, vamos lá para o valor da multa. Vamos lá para o valor da multa. Aí, artigo 28, do mesmo capítulo e da mesma seção. A infração de qualquer artigo deste capítulo será imposta multa correspondente ao valor de R$ 180 a R$ 1.800, sem prejuízo da ação penal cabível, e exigida em dobro nas reincidências, cumulativamente em proporção geométrica. Eu não sei se vocês entendem essa questão de proporção geométrica. A gente tem proporção aritmética e geométrica. Quando a gente diz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, isso se chama proporção aritmética, ou seja, um número mudando de um para outro. Mas quando eu digo 1, 2, 4, 8, 16, 24, 48 e assim vai, isso se chama proporção geométrica. Essa multa, a gente nunca vai aplicar ela da forma como ela é colocada aqui, porque eu entendo que ela, a forma como foi colocada aqui, ela não seria até inconstitucional. Essa parte de final do artigo, certo? Mas ela pode ser tirada em dobro. Então, ela pode ir até 3.600. 3.600. Como é que funciona essa multa? O código, mais adiante, o código vai dizer o seguinte, que ela é gradativa. Ela pode ser mínima, média ou máxima. E como é que se dá essa escolha? Se vai ser mínimo, médio ou máximo? É conforme as agravantes que tenha na moto ou no motociclista. Eu vou dar um exemplo. A moto está com escapamento adulterado e está sem retrovisor, está com a rabeta cortada. Tem alguma característica que ela é usada para grau, certo? O condutor é inabilitado, o condutor está sem capacete. Isso é agravante. Se ela for pego lá no meio do mato, fazendo um som, é uma coisa. Se ela for pego na frente do hospital, é outra. Se ela for pego na frente do hospital, o cara dando tiro, é o máximo, é grau máximo para ele. Se alguém discordar, vai nos inquirir, a gente vai explicar o porquê. Mas eu acho que é autoexplicável você fazer barulho na frente de um hospital, na frente de um abrigo de idosos, na frente de uma escola de criancinhas. Então, dependendo do local, é um agravante também. Então, vereador Avanildo, essa explicação, Bruno também, a primeira fake news é essa, que é uma indústria de multa. Nós não temos uma multa de trânsito da Unatran. Se tiver alguma multa de trânsito aí, ou BPRV, ou o Detran que vem aqui, que o Detran pode vir também. O Detran ele tem competência para algumas multas, outras não. Mas nossas não. Vai chegar o momento? Vai. Nós estamos orientando. Outra fake news que foi dita aqui nessa casa, de que não teríamos obedecido aquele prazo de 6 meses. Não é verdade? Mas vamos ver o que é que diz lá o artigo 20 da Lei 2084-2022, que é a lei de criação da Unatran, sofreu uma alteração pela Lei 2115. E houve uma emenda, inclusive do vereador Léo, do presidente. E aí o artigo ficou o seguinte, olha, fica a atuação dos guardas municipais no que tange a aplicação de multas condicionada ao período educativo de 6 meses, a contar da data da publicação desta lei, devendo a autarquia utilizar-se dos recursos pedagógicos necessários para adaptar a população às novas regras de trânsito no município. Veja, a publicação da lei foi no dia 19/10/2023, 19 de outubro de 2023. Esse período de 6 meses, ele se encerrou em 19 de abril de 2024.
Há um ano. Até hoje nós estamos ainda orientando. Nós estamos há quase 1 ano e meio orientando. Então, vereadores, talvez por falta de conhecimento ou de observar direito, você sobe na tribuna, ou alguém sobe na tribuna, e traz uma informação que não é verídica. Né? A gente vê também, Bruno, vídeos nas redes sociais aí, convocando a população, mostrando, incitando a população contra a GCM. Incitando. Porque no momento que você passa da crítica e você começa, só tem crítica. Primeiro, quem só critica não tem credibilidade, porque não tem imparcialidade. Será que um órgão só faz coisa ruim? Não tem coisa boa a ser informada aqui? Então, assim, é algo que não tem credibilidade. Eu não dou credibilidade a alguém que só faz criticar. Né? E, assim, a crítica boa é aquela crítica que você chega... Essa semana eu recebi uma mensagem de alguém e disse, eu quero parabenizar. Está muito bom, está muito bom. Tá. Aí disse, mas tem uma coisa que eu queria lhe pedir. Olha, em tal lugar, a gente precisa de vagas de motos. Ali perto do Banco do Brasil, a gente precisa fazer pagamento. Perfeito. A gente está... Aí foi que eu respondi. Essa é a crítica que a gente gosta. Que a pessoa chega, ele diz a razão, e ele mostra até uma solução. Né? Essa pessoa tinha pedido uma placa lá na entrada do posto de branco, para que as carretas não entrassem ali. Inclusive, a gente já colocou a placa. Então, é a crítica que a pessoa não vai a público, mas ele chega e nos procura e a gente resolve. O vereador Padre nos pediu as placas, a gente foi lá e colocou. Né? Vereadora Neide, há um bom tempo já, nos pedia a questão da escola Ana Alves e Paulo Cordeiro, a fiscalização ali, o controle de trânsito na PE. Eu quero dizer que aquilo ali não seria responsabilidade nossa, não, porque é uma rodovia estadual. Mas o município, ele não fica esperando ninguém fazer. A gente sabe que as escolas são nossas, os munícipes são nossos, e a gente está para fazer aquilo que o Estado não puder, a gente faz. A gente tem um bom relacionamento. Então, a gente sempre atendeu os vereadores. O vereador chegar aqui, seja de que corrente for, eu não estou olhando o lado, não. A gente não olha. Se você chegar, nos procurar, a gente está para ajudar. Agora, incitar a população contra a GCM, não está incitando contra mim, não. Daqui a pouco eu estou fora aqui, mas eles estão aí. O que é que aconteceu essa semana? 2 deles foram agredidos. Foram agredidos. Estão aqui, os 2. Foram agredidos. Certo? E eu quero ver se essas pessoas que ficam escutando alguém incentivar a desobedecer uma ordem, porque é o seguinte, eles estão imbuídos de autoridade. No trânsito, nem o juiz da cidade manda mais do que eles. Aliás, o juiz, promotor, no trânsito, qualquer um de nós aqui, nós somos usuários. A autoridade no trânsito são os agentes da autoridade de trânsito. São eles. É o que a lei diz. Então, quando ele orienta, quando ele dá uma determinação, você pode até não gostar. Depois você nos procura. Se agiu com falta de urbanidade, nos procure. Nós temos aqui uma ouvidoria. Nós temos uma corregedoria, que é para essas coisas. Agora, obedeça. Ó, o vereador ficou nervoso aí. Ó. Derrubou ali. Quando eu falei em obedecer, ele derrubou. Cuidado para não quebrar. Falou em corregedoria, né? Tô brincando. Surtou. Mas o que a gente quer colocar é que você que está em casa nos assistindo, se você for orientado a alguma coisa pelo GCM, obedeça. Você pode não gostar, mas se ele disser, olha, não estacione aqui. Inclusive, mesmo que não tenha sinalização de trânsito, a ordem do agente de trânsito ela é superior à sinalização de trânsito. Está lá. Se você quiser brigar, vá brigar com o artigo do CTB que diz isso.
Certo? Não venha brigar comigo, não. Então, tem pessoas que têm escutado esse discurso, às vezes aqui na tribuna ou nas redes sociais, que a GCM não tem poder de nada, que está fazendo isso errado, e tem entrado nessa onda aí. Os dois foram presos, os caras que foram que agrediram os GCMs foram presos, foram encaminhados para a pesqueira. Até onde eu saiba, o juiz não relaxou a prisão deles. Veja, eu quero saber se o vereador vai pagar lá a fiança dele, né? Então, não se confie em discurso populista aqui, ou nas redes sociais. Por quê? Porque isso pode lhe causar um prejuízo, inclusive de responder um processo penal, né? Ter que contratar um advogado para uma pessoa que já não tem recurso. Agora, tudo por quê? Para não tirar uma moto de cima de uma calçada. Então, veja que ponto. Então, a gente tem que respeitar as autoridades. A GCM, eu vou repetir novamente aqui nessa casa, é polícia. Ninguém aqui levanta a voz contra a polícia. Eu não vejo ninguém levantando a voz aqui contra a polícia militar, contra a polícia civil, contra a polícia federal. Por quê? Porque a gente temos que respeitar. Nós temos que ter nos órgãos de segurança companheiros, né, aliados e não inimigos. No momento que eu chego e gravo um vídeo incitando a população contra o GCM, você acha que eles estão satisfeitos com isso? Os servidores ali que estão sofrendo na pele, sendo agredidos, não estão, né, vereadores? Então, eu lembrei dessas duas fake news, né? Tem outras situações, né? Nós não estamos fazendo nenhum tipo de fiscalização ou operação voltada para esse tipo de transporte. Nós estamos orientando. Inclusive, com a ajuda dessa casa, nós nos reunimos com os loteiros. E os loteiros, por exemplo, lá que fazem São Bento Lagedo, eles já estão se cadastrando. Então, eu quero até parabenizar o presidente, né, que abriu esse espaço da gente conversar com eles aqui, com os vereadores, né, e os nossos vereadores, porque o pessoal abriu os olhos. Não, vamos se regularizar, bora. Dá-se um prazo nisso, naquilo outro. Está se orientando. Mototaxista, a mesma coisa. O único mototaxista que teve a sua moto, teve um que foi escapamento. E outro, ele entrou numa contramão, desobedeceu a ordem, certo? E a gente recolheu a moto dele e liberou depois. Não houve nenhum tipo de notificação. Mas a gente recolheu a moto dele. No sábado. Na segunda a gente liberou. Certo? Então, fora isso, nós não temos transporte do sítio. Meu amigo, minha amiga, que tem transporte de pessoas do sítio. O cidadão que mora no sítio, ele tem o direito de vir para a feira. Ele tem o direito, né? Então, a gente não é louco de dizer que você não venha para a feira. Não, venha. Né? Venha. E o dono de veículo, que, na medida do possível, vá procurando dar um transporte mais de qualidade às pessoas que vêm com você, né? Mas a gente sabe que, desde criança, está aqui Andrade, que não me deixa mentir, ele vinha em cima da F4000 de Zito, lá da Jurubeba, né? Pulava de cima, dizia, obrigado, Zito, né? E nem pagava o frete, né? A corrida, né? Era primo dele, né? Mas eu brincando. Mas a gente sabe que o homem do campo, ele precisa vir fazer a feira dele. Ele precisa vir trazer o produto dele. Então a Unatran não vai ser empecilho, não, para essas pessoas. A gente não vai ser empecilho para o mototaxista que quer trabalhar direito. Agora, tem mototaxista que fica entrando pela contramão, que passa em sinal vermelho. Vocês já viram? Já. Eu acredito que todo mundo já viu. Pela direita, né? Então, assim, esses serão orientados. Se não quiserem ser orientados, infelizmente vão ser penalizados. Eu quero aproveitar, que foi outra pergunta de Bruno. Eu queria um pouquinho de água, se fosse possível aí, que eu estou com a garganta seca. E só para passar uma informação ao presidente, enquanto toma água, Vossa Excelência vai usar o tempo aí necessário. Porém, tem todos os demais vereadores que vão fazer as perguntas e Vossa Excelência vai voltar. Ok, tranquilo.
Nós temos uma frota. Vamos falar sobre estatística aqui, estatística que Bruno também perguntou, né? Eu fiz um comparativo da nossa cidade com a cidade de Caruaru, certo? Caruaru é uma cidade que tem 2 BRs, né, rodovias federais, cortando a cidade. Tem pelo menos uma rodovia estadual e tem um fluxo de pessoas e veículos enorme por conta da atividade da cidade principal, que é a Sulanca, ali. Então, São Bento do Una nós temos em torno de 51 mil habitantes, né? 51. Né? O IBGE diz que é 449. Nós temos uma frota, aí Caruaru tem 378 mil habitantes. A nossa frota é de aproximadamente aqui, de veículos cadastrados em São Bento, de 20 mil, 19.890, mas vamos arredondar para 20 mil. Caruaru tem 214 mil veículos. Motos, nós temos aqui entre motoneta, 9.874. Vamos arredondar para 10 mil. Caruaru tem 94.800 e pouco, 95 mil. São Bento tem 15 óbitos em 2024. 15 pessoas morreram no trânsito. Caruaru teve 45 mortes. Nós temos 3 vezes mais mortes em São Bento no trânsito, proporcionalmente, do que Caruaru. Isso é algo espantoso. É algo que causa preocupação. E aí eu pergunto, o que é que Caruaru tem diferente da gente? Eu lhe digo 2 coisas, pelo menos. Organização do trânsito e fiscalização. Sem essas 2 coisas, nós não vamos reduzir os acidentes de trânsito em São Bento. Então, quando a gente está, mesmo a pessoa achando ruim, quando se aplica uma multa a alguém de trânsito, você está salvando vidas. Eu tenho um amigo que ele foi multado por causa de uma cadeirinha. Ele estava com um filho recém-nascido, a esposa estava atrás, uma criança. E aí ele comprou, não a cadeira, mas o bebê conforto. 3 meses depois ele sofreu um acidente em Recife e o filho dele estava no bebê conforto, não teve nada. Certo? Ele disse, olha, aquela multa, quem sabe salvou a vida do meu filho. Certo? Então, quando a gente isso na instituição que eu trabalhei, nós salvamos vidas. Qual é a sua principal missão? Salvar vidas. A principal missão desses homens e mulheres aí é salvar vidas. Certo? Alguém aqui, hoje todos nós já tivemos um parente, ou um amigo, ou um conhecido que passou por essa situação de acidente de trânsito, de morte ou de sequelas. E é importante que a gente combata isso. E a gente só vai reduzir. Eu gostaria muito depois que a gente estivesse fazendo a fiscalização de trânsito, a gente voltar aqui, daqui a 1 ano e meio, e esse número eu tenho certeza que vai estar reduzido, de mortes. Além disso, tem aqueles que ficaram sequelados, tá certo? Então, eu acredito que eu respondi a boa parte das perguntas. Faltou só questão de ordem. Das perguntas que eu fiz, tem ainda uma que falta responder. Qual a punição em redes sociais, tendo em vista que fake news é crime e está fazendo a fake news contra uma instituição, né, que atua no nosso município? Então, qual a atitude da Unatran GCM a respeito das pessoas que estão cometendo fake news em Unatran e levando mentiras em verdades para a nossa população, causando prejuízo a todos eles? Olha, não existe nenhum direito absoluto no nosso país, né? Então, o vereador, o parlamentar, qualquer parlamentar, a arma dele é a voz. A arma dele é a fala. Aqui no parlamento, falar, né? Falar, discursar. Ele tem imunidade material aqui em cima de falar, né? Ele não responde. No momento que houver uma agressão à integridade moral de alguém, à imagem de alguém, ou de uma instituição, pode responder aqui, né? Ele não está na tribuna. Então ele é um cidadão comum que pode responder por danos à imagem de alguém, se foi uma situação de crime. Eu entrei com ação contra uma pessoa aqui em São Bento do Una, certo? Por danos morais e também penal.
certo? E está respondendo por esse ato. Eu estava trabalhando e a pessoa me agrediu verbalmente e houve o entendimento do Ministério Público que ocorreu o crime de desacato. E essa pessoa está respondendo e eu não tenho nenhum problema em ouvir críticas. Agora eu acho que tem uns limites. Tem uns limites das coisas. A gente faz esse apelo. Né? Já teve situação que a gente pediu que alguém se retratasse nas redes sociais, a pessoa foi lá e se retratou. Porque tinha falado, imputado a GCM um crime. Né? E aí, quando parto para esse lado, aí eu não aceito não. Aí a gente corre atrás. Tá certo, vereador? Ficou assim esclarecida a questão do fake news, por exemplo. Vou citar um fato que aconteceu essa semana. Um vereador aqui dessa casa postou uma imagem, uma foto de uma moto estacionada em cima da calçada da prefeitura, dizendo que a GCM, a Unatran, dava favorecimento a essa pessoa porque era um funcionário da prefeitura e ele podia ser funcionário da prefeitura, era de um popular. A GCM, em momento nenhum, deu favorecimento a essa pessoa, foi lá, retirou a moto. Mas o fake news ficou na cidade. Todo mundo dizendo que porque era uma pessoa trabalhando na prefeitura, podia estacionar em cima de uma calçada e um popular não podia. Então isso é um fake news, é um crime. Eu queria saber se essas atitudes, né, estão sendo contidas, porque a gente não pode continuar passando a mão em fake news que leva a população a acreditar em verdades. Olha, o que a gente vai fazer é consultar o jurídico nosso para ver aquilo que é. Eu vi a imagem, vereador. Né? Eu acho que o senhor foi infeliz naquela imagem. Com todo respeito que eu tenho a todos aqui, eu não tenho, nunca tratei mal nenhum vereador. Se algum vereador aqui, aquilo ali foi um fato que tenta jogar a população e dizer que a GCM está escolhendo a quem abordar ou a quem fazer. Eu vou lhe dizer o que foi que aconteceu naquele dia. Naquele dia, eu estava indo para a prefeitura, a gente recebeu uma visita da GCM de Buíque e do Departamento de Trânsito lá, que vieram aqui conhecer o nosso trabalho. E a gente ia a pé, eu fui a pé, eu e Andrade. E quando a gente chegou na prefeitura, a gente viu aquela moto ali na frente, antes do senhor postar. Né? E a primeira coisa que Andrade fez foi acionar a viatura e a moto foi retirada. Então, assim, toda situação, não importa que a gente viu um veículo, a gente toma as medidas cabíveis, não importa de quem é. Não importa de quem é, certo? A gente já teve moto recolhida de servidor aí da prefeitura, de parente de secretário. E nem por isso a gente deixou de fazer o nosso papel. E o prefeito disse, cumpra-se, cumpra-se. Em nenhum momento o prefeito Alexandre Baté me ligou para dizer, dê um jeito nisso, não. Ele age corretamente. E eu digo uma coisa, o sucesso da Unatran é porque ele quer que a coisa aconteça de forma correta. Goste dele ou não, mas critiquem ele ou não, mas ele dá o respaldo para a GCM trabalhar. Ele dá o respaldo. Em todas as situações, ele deu respaldo a gente trabalhar. Claro, quando você faz a coisa certa. Se a gente fizer alguma coisa errada, ele vai chamar a atenção, como tem que ser. Né? Então, naquela situação, vereador, eu acho que o senhor foi infeliz. O senhor foi infeliz naquela foto ali. Como o senhor foi infeliz naquela filmagem que o senhor fez. O senhor foi infeliz. O senhor mostrou um erro, e era erro mesmo, certo? Mas o senhor cometeu um erro maior, dirigindo, filmando. Se era o senhor que estava filmando. Eu acho que o caminho não é esse. O caminho é a gente procurar. Sempre que a gente errar, a gente está disposto. Não existe ninguém infalível. Somos seres humanos. E na hora que a gente errar, a gente está pronto a ouvir, a baixar a cabeça, a voltar atrás. Ninguém tem palavra de rei. Agora o trabalho está sendo bem feito, a população está elogiando. A população, eu tenho certeza que vocês têm essa noção. Quando vocês passam aí, ontem, na hora que eu ando na rua, as pessoas elogiando. Né? A gente está conseguindo andar dia de sábado, o trânsito está... a fake news, ela joga... A minha pessoa, nem do prefeito, não. O senhor está jogando contra eles ali. Estou lá sofrendo. Eu estou lá no escritório, né? Mas eles estão sofrendo.